E a conversa aqui nossa de hoje será sobre inteligência artificial. Mas antes disso, eu queria chamar o nosso presidente do Conselho, o querido Carlos Prado. Ele estava ali, juro por Deus. Está aqui o presidente. Para a gente conversar sobre um programa que o SCAL está apoiando, que é uma iniciativa do próprio Carlos Prado, que é o nosso presidente do Conselho, para ajudar o Rio Grande do Sul. Eu não vou bater a carteira dele não, vou deixar ele falar, mas é uma honra para o SCAL estar representando aqui a presidente do SCAL Nacional, que é a Vera de Camilles. Aqui em São Paulo a gente está apoiando, e tem um montão de gente aqui da Supera Turismo, está a Cris, ele está aqui. Cris, obrigado pela presença. Está o Davi, cadê o Davi? Vem por aí, obrigado pela presença. E o nosso querido Luiz Henrique Miranda, que é o nosso chefe de imprensa aqui. Passa a você. Bom dia a todos, mais uma vez aí, muito bom estar aqui com amigos e falar de temas tão importantes para a gente crescer como profissional, se desenvolver as nossas empresas, mas eu vou falar da questão desse grande projeto que o SCAL, o Ari, tem trabalhado aí incansavelmente junto com outras pessoas brilhantes para a gente levar ajuda, né? Essa semana passada, nós fizemos esse grande lançamento que é uma ajuda RS, uma ajuda ao Rio Grande do Sul. Pessoal, não está resolvido ainda, a mídia parou de falar. Só para vocês terem uma ideia, ontem busquei uma informação atualizada das companhias aéreas, exceto uma companhia aérea que falou que até dezembro estaria com toda a oferta de pré-tragédia já restabelecido para o aeroporto Salgado Filho. Mas as duas outras companhias aéreas falaram que no máximo até a dezembro estaria com 80%. Só estaria normalizado no primeiro trimestre de 2025. Portanto, RS precisa da nossa ajuda e principalmente o nosso foco, uma ajuda ao Rio Grande do Sul. Tem o Instituto Renasce, que surgiu também lá no Rio Grande do Sul. Tem data para começar e data para terminar, porque a gente precisa ajudar os nossos amigos e toda a renda que vier do trabalho, uma ajuda ao RS vai para o Instituto Renasce, está junto com o pessoal da Biro de Turismo de Gramado, mas a ideia é que a gente crie uma onda boa e outras cidades, assim como Campo de Jordão fez de adotar a cidade de Gramado, que outras cidades do Brasil também façam a mesma coisa. Isso é um trabalho fantástico do SCAL, né? O SCAL tem esse propósito, né, de fomentar, fazer o turismo crescer, fazer o turismo desenvolver e também impactar positivamente a vida das pessoas. É o que nós estamos fazendo, mesmo com poucas pessoas, né, trabalhando, né, o Ari, o Luiz, como falou, a ajuda do pessoal da Tour House também, em nome da Cris, eu estendo para todos. Enfim, então é isso, pessoal. E quem não é filiado ao SCAL ainda, pessoal, vem se juntar a nós, vem fazer essa grande transformação, porque, não é sozinho, né, é um grupo maravilhoso de pessoas, a gente consegue. Então, inteligência artificial, pessoal, eu tive no Vale do Silício, só para ratificar, não tem volta e não é um departamento da empresa. Ele tem que permear, essa inovação tem que permear para a gente caminhar. Ali, paro por aqui, porque quem tem que falar são os palestrantes. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, presidente.
anos atrás a gente estava falando de metaverso, e isso foi uma coisa que tomou todo mundo, um hype muito grande, e todo mundo tentando entender o que era o metaverso, aí todo mundo foi para o metaverso, e aí de repente o metaverso ele sumiu, na mesma velocidade que ele veio, a coisa foi embora, mas ainda não morreu tal, e de repente, eis que aparece o assunto da inteligência artificial e chat GPT, eu acho que todo mundo aqui já deve ter usado, mas é um assunto bastante polêmico, é um assunto ainda bastante provocativo. Eu confesso que todas as vezes que eu participo de palestras, teve uma que eu participei, que eu até brinquei, eu falei, puxa, eu posso morrer agora ou eu espero um pouco mais? Porque o assunto realmente, como o Prado disse, é um caminho sem volta, mas ainda nos causa bastante temor, tem muita oportunidade. Eu acho que a falta de uma informação e a forma de aplicar isso nos nossos negócios ainda é bastante confuso. Então a minha proposta hoje é o seguinte, a gente vai discorrer com os painelistas e após isso a gente vai... Fiquem à vontade para fazer perguntas, eu vou também estar aqui moderando junto com vocês. Então acho que é um assunto bastante produtivo, quem veio, veio, quem não veio, não veio. Tem gente aqui bastante de calibre alto que vai poder trazer para a gente. Então, sem mais delongas, eu vou convidar aqui o Daniel para falar aí para a gente. Estou curioso aí, vou aprender com toda certeza. E aí na sequência, vamos falar com o Luciano, Salomão. O Fábio, eu acho que foi um pouco mais fácil para eu falar, porque eu acompanhei aí o projeto desde o início, estou lá no Convention, então está mais fácil aí falar. Então, por favor, vamos lá, que eu quero aprender, hein? Dessa sala. Mas eu tive alguns momentos muito bacanas, muito marcantes na minha vida. E não tem nada a ver com o tema, mas eu queria externar isso e agradecer, na pessoa do Ari, do Fábio que fez a ponte para eu estar aqui hoje. Esse é um grande momento, porque a SCAL é uma organização que eu admiro muito e eu entendo a importância, e desde da época da faculdade, onde o turismo ele não é de uma única vertical, onde só a agência de viagem, ou só a hotelaria, ou só o pessoal de eventos, ou só o receptivo. O turismo ele precisa conversar entre si. Essa união que eu ouço há mais de 25 anos, que é quando eu estava nas cadeiras lá da faculdade, a gente vê acontecendo dentro de uma organização como essa, mas ainda muito timidamente dentro do mercado que é tão grande. Então contem comigo para levar a SCAL, para difundir essa organização e para ajudar sempre que preciso, porque eu acredito muito que é essa união que ainda falta no nosso mercado, tá bom? Dito isso, mais outras duas coisas aqui que fazem de hoje, para mim, um desses momentos especiais da minha carreira. O primeiro é que é a primeira vez que minha esposa e minha filha assistem uma apresentação minha pessoalmente. A gente está aqui para o aeroporto viajar, então elas estão aqui, tiveram a oportunidade. Então, para mim é uma emoção, minha filha está filmando. E a outra é ter aqui, falar na presença de um professor que eu admiro muito, o professor Mário Beni. Fez parte também da minha formação, e faz até hoje, continua acompanhando o seu trabalho. Não tinha ainda tido o prazer de conhecê-lo pessoalmente, já fui tietar, tirei foto com ele, já vou marcar lá no Instagram. E é isso, pessoal. Então, muito obrigado de novo pela oportunidade. E eu vou tentar agora, nos 28 minutos que me restam, passar um pouquinho do que é a inteligência artificial, um pouquinho da história também, porque é importante a gente conhecer não só o que existe hoje à nossa disposição, à nossa disposição para a utilização, mas também entender de onde veio, como surgiu, se alimenta, como vive, como se reproduz. Então isso é muito importante também dentro desse contexto. Legal? Aqui é uma brincadeira que eu faço. Quem quiser participar
pode participar, mas em todas as minhas palestras eu mostro e demonstro como vocês podem utilizar a inteligência artificial, e aqui é só um exemplo que eu utilizo nas minhas palestras para interligar o conteúdo. Então, aquela palestra do Daniel, quero esses slides, tudo, aí faz um check-in, né, manda um direct para mim lá no Instagram com a palavra embarque, e eu uso uma ferramenta de automação, então eu não tenho ninguém respondendo o meu direct nesse momento, é uma automação que vai fazer esse envio e a interação com vocês, ok? Então, já fui apresentado, estou no turismo desde 2001, né, sou turismólogo, tenho o curso de pós-graduação em tecnologia para negócios, já estudando inteligência artificial, ciência de dados, Big Data, trabalhei em companhia aérea, operadora, franquia, então assim, quase todos, trabalhei com eventos, então quase todos os segmentos, exceto hotelaria, no turismo eu já trabalhei. E aí eu sempre percebi uma coisa, né, porque um turismólogo hoje está falando de inteligência artificial aqui, porque eu hoje ocupo esse papel de levar a tecnologia, de levar a inovação adiante. Desde os 9 anos eu lido com computador, eu pedi para o meu primeiro computador aos 9 anos do meu pai, ele não entendia o que eu ia fazer com aquele, ele falou, por que uma criança de 9 anos que não vai jogar bola, né? E eu não, eu queria um computador. Acho que nem eu sabia muito por quê. Aí eu aprendi a programar, né? Era com livro, não tinha YouTube, não tinha nada disso, era com uns livros grandões, eu aprendi a programar em HTML mesmo, fiz alguns sites para amigos do meu pai na época e tal. E minha família sempre achou que eu ia para essa área de tecnologia. Só que a minha paixão era o turismo. Tá? Foi uma viagem que eu fiz, uma oportunidade que eu tive, e a minha paixão era o turismo. Mas eu sempre usei a tecnologia ao meu favor dentro dos lugares que eu passei, dentro da companhia aérea. Então sempre minhas promoções, sempre as oportunidades que eu tive profissionais, elas estavam de alguma maneira ligadas à tecnologia. Então eu vi que a tecnologia ela precisava ser difundida no turismo. E notava que nós sempre éramos, nós somos ainda, o último mercado a adotar alguns tipos de tecnologia. Você vê os bancos, você vê a área da saúde, do varejo, adotando as tecnologias e o turismo ficando para trás. Até no carro, comprei uns equipamentos de visão computacional. Visão computacional no mercado do varejo já é utilizado em larga escala fora. Aqui a gente não tem um hotel, um atrativo turístico, um equipamento turístico usando visão computacional para fazer análise de dados de visitantes. Tá? Então, a Tourbox, ela vem com ocupar esse espaço, né, de trazer a tecnologia, aproximar a tecnologia, na verdade, da realidade do turismo. E aí aqui, outros projetos, como foi citado o professor de pós-graduação na FGV, na Unifor, em 2 matérias, de tecnologia de transformação digital e de estratégia de automação, embaixador de algumas empresas, fui curador agora da última Travel Next Minas, em Minas Gerais. Então, começando aqui, como já foi dito, a inteligência artificial, ela não é o futuro. A gente já está falando aqui de um presente e quase um passado, porque muita coisa já aconteceu dentro da inteligência artificial e já foi ultrapassada. Até foi mencionada a questão do metaverso. Eu estava falando ontem com o Thiago Akira sobre o metaverso, falando, cara, a gente tem um grupo de profissionais que discutem, né, a realidade virtual, o metaverso, e lá dentro desse grupo hoje a gente só fala de inteligência artificial, a gente não fala mais quase do metaverso. Então, já é uma realidade, 85% das corporações globais enxergam como essencial, inclusive para a operação, para ganho de produtividade. Quando a gente fala de ganho de produtividade, é maior rentabilidade no bolso do empresário. No Brasil, uma pesquisa da IBM diz que 41% das empresas utilizam inteligência artificial diariamente, o que ainda é muito pouco. Eu até acredito que esse número, né, essa pesquisa de 3, 4 meses atrás, esse número já com certeza já está chegando a 60%, 70%. E qual é o impacto, né, da inteligência artificial na economia e na criação de empregos? Aí uma pesquisa no Reino Unido prevê que 2,7 milhões de novos empregos vão surgir por conta da inteligência artificial. Porque é um grande medo das pessoas é o seguinte, mas a inteligência artificial, e tem até uma fala sobre isso, ela vai roubar emprego, porque ela está substituindo em algumas áreas. Sim, mas da mesma forma que a inteligência artificial ela vai acabar com alguns empregos, novos vão surgir.
Há 20 anos atrás a gente não tinha a profissão youtuber, tiktoker. Hoje tem gente que vive disso, e vive muito bem, por sinal. Então, essas profissões, quando a luz elétrica foi inventada, antes disso tinha lá o acendedor de lampião, né? E na rua lá acendeu o lampião. A profissão dele acabou, ele teve que fazer alguma outra coisa. Ele teve que se preparar, se profissionalizar, se capacitar para assumir um outro papel. E é isso que os profissionais de hoje, que serão substituídos provavelmente porque fazem tarefas repetitivas e tarefas que podem ser automatizadas, vão precisar fazer, buscar essa capacitação. E a gente vive num mundo muito rápido, né? Aqui é um gráfico que mostra a velocidade de adoção de algumas tecnologias. E aí a gente tem lá quanto tempo cada uma dessas tecnologias demorou para atingir 50 milhões de usuários. Então, por exemplo, companhia aérea demorou 68 anos para atingir 50 milhões de usuários. O carro, 62, o telefone, 50 anos. Se a gente vai caminhando aqui, a internet, só 7 anos. iPod 4, YouTube 4, Pokémon GO. Talvez aqui nessa sala, 1 ou 2 pessoas saibam o que é Pokémon GO. É um jogo de celular. Demorou 19 dias. E se você... eu até tenho um caso, né? Eu fui uma vez para Buenos Aires, e aí estava todo mundo cabeça baixa, silêncio, uma multidão. E era um encontro de caçadores de Pokémon. O turismo local sabia daquele encontro de Pokémon? Com certeza não. Não tinha um restaurante, um hotel, um bar que estava preparado para receber aquele turista, caçador de Pokémon. Mas olha quanta gente, em 19 dias eles conseguiram atingir. Quando a gente fala de inteligência artificial, aí a gente, aqui não só inteligência artificial, mas uma ferramenta de inteligência artificial atingiu 1 milhão de usuários em apenas 5 dias. Esse foi o poder do ChatGPT. É por isso que ele é tão falado. E por isso que, dentro de quem estuda um pouco mais de inteligência artificial, a gente fala, existe inteligência artificial sim, antes do ChatGPT e depois do ChatGPT. Porque antes ela era estudada na academia, ela era estudada em grandes empresas. Depois do ChatGPT, qualquer usuário, qualquer pessoa consegue acessar e usar inteligência artificial no dia a dia, a partir do celular. Então é um poder muito grande para os profissionais. E aquilo que foi citado, com grandes poderes, grandes responsabilidades. E essa discussão que existe muito. Até onde a inteligência artificial vai? Qual a responsabilidade da inteligência artificial no caso de um acidente, né, onde ela controle um avião, onde ela controle um carro? Então ainda existe muitas lacunas abertas e muitas perguntas sem resposta. Mas, dito isso, eu trago um gráfico agora do Fórum Econômico Mundial que mostra as 10 maiores habilidades de um profissional, esse é o último estudo, que foi em 2023, para os profissionais. Então, o pensar ainda continua sendo muito importante. Habilidade número 1, pensamento analítico, depois é pensamento criativo. 2 tipos de habilidades cognitivas. Mesmo na era do ChatGPT, a gente tem essas habilidades como sendo as mais importantes. Temos ali em 6º lugar, a alfabetização tecnológica. E é esse ponto, né, que eu gostaria de puxar. A alfabetização tecnológica, e é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, é entender, conhecer o que a tecnologia pode oferecer para a gente. Não é você ser um programador, não é você criar uma ferramenta, um aplicativo, mas é você entender quais são as possibilidades através da tecnologia. E aí tem um outro gráfico do mesmo estudo, que as 10 habilidades para se desenvolver até 2027 são essas. Olha lá de novo, pensamento criativo e analítico, só mudando de posição, mas mantendo os 2 primeiros lugares. E aí aquele ponto que está no 6º lugar, que eu chamei a atenção de vocês, sobe para o 3º lugar. Então depois do pensamento criativo, pensamento analítico, você precisa ser alfabetizado tecnologicamente. E aí eu chamo isso de destreza digital. Essa habilidade, essa alfabetização digital, eu chamo de destreza digital, que é a habilidade e o desejo de você explorar tanto as tecnologias novas, quanto aquelas que estão ainda por vir, ou aquelas que parecem que vão acontecer, atrás do melhor desempenho.
A realidade virtual, né, o metaverso, eu entrei nele também para entender como que é. Isso é importante, isso é a característica de um profissional com destreza digital. Porque ele sumiu, de certa forma, né, do hype, assim, ele sumiu. Mas ali eu aprendi muita coisa que poderia ser utilizada. E quais eram as limitações? Então hoje eu tenho total ciência de por que, ou pelo menos a minha versão, né, de por que o metaverso não decolou ainda. Né? Pelo custo do equipamento, por você ter que usar um equipamento que é grande, pesado, bateria dura, não dura, que é desconfortável, que para algumas pessoas dá tontura, enjoo. Então, essas são as limitações. Mas a partir do momento que a gente tiver um equipamento vestível, né, como um óculos comum que a gente utiliza, que ele seja mais ou menos, né, como foi feito depois da Apple, interagir com o ambiente, onde você consiga enxergar o ambiente à sua volta, interagir com a realidade virtual, esse eu acredito que seja o futuro. Mas ainda está um pouquinho longe da realidade de todas as pessoas. E aí, voltando só um passo atrás, os robôs eles vão roubar o nosso emprego? E aí a resposta é clara, sim. Se você continuar fazendo coisas que um robô pode fazer. Então ele vai roubar o emprego das pessoas. Mas, como eu já mencionei, aquele emprego repetitivo. E aí uma frase que eu gosto muito do Paul Jones, que é: nenhum homem é melhor do que uma máquina. E nenhuma máquina é melhor do que um homem como uma máquina. Então não é o homem ou a máquina. É o homem e a máquina. É o que a gente consegue fazer com a inteligência artificial no nosso negócio. Então a gente não tem que brigar com isso. E é o que eu vejo muitas vezes, principalmente quando eu faço apresentação, né, ou consultoria em algumas empresas, para levar a inteligência artificial, é o pessoal da base, né, o pessoal mais operacional, lutando contra aquilo. Pessoal, não adianta lutar. Não adianta lutar contra. Você tem que usar como aliado. E aí eu vou trazer algumas ferramentas, e aí já entrando na parte mesmo de ferramentas, que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Eu até estava falando com a Jéssica, antes de começar a falar, que ela está desenvolvendo um aplicativo, né? E atualmente, tudo que eu utilizo, embora eu tenha aprendido um pouco de programação, depois eu fiz outros cursos de programação, de Python, de Java, hoje, todas as ferramentas, sem exceção, lógico, um conhecimento adquirido você sempre vai utilizar, né? Mas, basicamente, todas as ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia hoje, até nas consultorias, elas são ferramentas sem código. Por quê? 90% dos problemas das empresas de vocês podem ser resolvidos com ferramentas sem código. Ah, mas eu não preciso mais contratar programador? Para 90% dos problemas que você tem, não. Se você quiser desenvolver alguma coisa, como é o caso dela, precisa de um programador? Não. Aí o programador vai chegar para mim: ah, mas isso não é programação. Não é. Não é high code, né? Mas resolve o problema? O empresário quer saber se foi resolvido usando no code, Java, Angular? Não. Ele quer o resultado. Mais rápido do que o concorrente e mais barato. Isso. Então, todas as ferramentas que eu vou trazer aqui, elas são ferramentas no code. Você contrata como serviço, a curva de aprendizado delas é muito menor, e o tempo de implementação e, consequentemente, o custo também. Essa daqui, por sinal, é uma das que eu mais uso no meu dia a dia. Ela chama Make. O que ela faz? Você, com ela, consegue integrar ferramentas diversas. Então, nesse escopo aqui, cada bolinha dessa indica um processo. Então, ali, no primeiro processo, é o gatilho. Toda automação começa com um gatilho. Nesse gatilho, ele recebe um e-mail. Recebeu um e-mail na caixa designada, disparou o gatilho. E aí ele vai fazer o quê? Seguir para o próximo passo, para o próximo passo, para o próximo. Ali ele captura as informações daquele e-mail recebido, coloca essa informação numa planilha de Google Sheet, depois
ele cria um agendamento, né? Ele tem um filtro ali, então se for um e-mail pedindo uma reunião, ele vai criar um evento dentro da agenda da pessoa. É um fluxo bem simples, mas que normalmente você teria que ter uma pessoa ou você mesmo fazer isso. Receber um e-mail, é alguém solicitando uma reunião, vejo se eu tenho disponibilidade. Entro lá na minha agenda, coloco esse compromisso, respondo o e-mail para a pessoa. Com uma automação dessa, recebeu, é um pedido, automaticamente isso feito. Poupa tempo. Isso aqui é uma automação tranquila. Outra automação, e assim, é para uso pessoal. Esse exemplo de automação é da minha empresa. São o quê? 7 passos. Isso daqui me poupa um funcionário para emitir nota fiscal. Ah, mas aí você demite o funcionário? Não, bota ele para fazer alguma coisa inteligente. Meu CRM. Então, estou lá prospectando, falei com o meu cliente. Meu CRM, dei como oportunidade de ganho. Ele vai pegar as informações da proposta que eu enviei, vai condensar tudo isso numa única informação, envia para o sistema de emissão de nota fiscal, grava no banco de dados e depois eu mando ainda, esse último passo nem era necessário, mas eu mando ainda para a Meta. Sabe, do Facebook, Instagram? Por que eu mando para lá? Para falar para a Meta que o João comprou de mim um produto aplicativo. Para quê? Porque depois, quando eu for fazer anúncio, quando eu for fazer marketing, eu vou falar para a Meta buscar clientes parecidos com ele. Então aqui, ó, 7 passos, eu economizo um funcionário para ficar emitindo nota fiscal, emito 370, 400 notas fiscais por mês, então imagina, 10 por dia na média, 11 por dia, hoje é uma automação que faz sozinho. E me custa o quê? A ferramenta por mês? $9. Eu demorei 2 horas para fazer isso aqui. Então, é esse o poder da automação. Já vou entrar novamente na inteligência artificial. Aí temos aqui uma outra ferramenta que é ManyChat, automação de Instagram, direct do Instagram. Muitas empresas têm um gargalo, e aí eu fiz uma apresentação ontem, a pessoa já me procurou, você vai resolver minha vida. O gargalo da empresa é o quê? Responder cliente no Instagram, no direct. Ela faz anúncio, gasta dinheiro com anúncio e não dá conta de responder as pessoas. Está fazendo o quê? Rasgando dinheiro. Coloca uma automação para fazer pelo menos o primeiro atendimento, uma qualificação do lead. Mas aí vai substituir meu vendedor? Não, essa ferramenta não substitui seu vendedor ainda. Mas ela qualifica o lead. Então você só vai passar para o seu time de vendas aquela pessoa que tem vontade, desejo, condições de consumir o seu produto. Não é algo curioso. E é fácil. Aí depois coloquei um QR Code. É fácil. É assim, dessa forma. Com fluxo de ligar pontos. Você sempre, numa automação, tem um gatilho. Aí o gatilho, lembra lá que eu falei? Comenta, embarque no meu direct. Aquele era o gatilho, para começar uma automação. E aí ele vai perguntar, você já foi? Aqui é uma automação de uma agência de viagem para o Egito. Vai perguntar, você já foi para o Egito? Já fui, não fui? Se já foi, ele vai para um caminho. Se não foi, ele vai para outro caminho. Qualifiquei o lead, chegou lá no final, eu entrego para o vendedor. Já sabendo que a pessoa já foi para o Egito ou não foi, se ela está disposta a pagar R$15 mil, se ela sabe que o Egito é uma viagem assim, assado. Então, qualificou o lead. Então aqui é um fluxo básico, né? Tem um gatilho e um randomizador. Se alguém me marcar aqui, fizer uma menção, né? Tirar uma foto, marcar no Instagram e mencionar no Instagram, eu vou responder vocês com áudio, ou um vídeo, ou um texto, em tempo real. Então, dá pra gente usar essas ferramentas e humanizar ainda. E tem muita gente que conversa com as minhas automações, porque acha que está conversando comigo. A minha ideia não é ludibriar as pessoas, mas é dar atenção para elas. Porque depois eu entro no circuito, mas ela já teve o primeiro atendimento, já teve ali o primeiro contato. Esse é o exemplo aí da minha menção. Legal? Então eu falei um pouquinho de inteligência artificial, de automação, que são ferramentas que não utilizam ainda o poder da inteligência artificial. No caso, tanto o Make quanto o ManyChat já tem inteligência artificial embarcada. Então o Make você pode falar com linguagem natural. Olha, eu quero fazer uma integração entre o sistema X e o Z. E ele vai tentar montar essa integração, pelo menos um esboço dela, e você depois
só refina. O ManyChat é a mesma coisa, você consegue, por exemplo, ali que o gatilho, ele não seja uma palavra-chave, mas seja um contexto. Então, o usuário ele vai mandar uma frase, e aí a inteligência artificial vai traduzir aquela frase num contexto que vai direcionar para o fluxo de automação correto. Legal? E o que é a inteligência artificial, já entrando nela? A automatização de atividades que associamos ao pensamento humano como tomada de decisões, resolução de problemas e aprendizado. É uma definição do Bellman de 1978. E eu gosto de trazer essa definição para mostrar para vocês quão antiga é a inteligência artificial. Que não é uma coisa de ChatGPT. Alguns grandes pensadores aqui da inteligência artificial, o John McCarthy, que é o criador do termo de inteligência artificial em 1956, ele é considerado o responsável o pai da Lisp, uma linguagem de programação. O Minsky foi famoso pelos estudos de robótica, e eu deixo sempre o Alan Turing por último, matemático de formação, porque muitos de vocês devem conhecer ele através daquele filme Jogo da Imitação. Se não conhecem o Jogo da Imitação, assistam o filme, porque é maravilhoso, fala da vida dele. Inclusive, existe um teste, que é o teste de Turing, que é uma avaliação que determina se uma máquina ela pode exibir comportamento inteligente indistinguível do ser humano. Então, se uma inteligência artificial, se uma máquina, ela consegue enganar outra pessoa se passando por um humano, a gente diz que ela passou no teste de Turing. Se ela não consegue, ela não passou no teste de Turing. Guardem essa informação que a gente vai usar aqui para frente. E alguns conceitos chaves da inteligência artificial. Muita gente fala de algoritmo. O que é o algoritmo? É um método usado para criar e treinar um modelo a partir de dados. Por que a inteligência artificial não deu certo lá em 1950, 60, 70? Existiu um inverno da inteligência artificial durante as últimas décadas. Porque armazenar dados e processar dados era muito caro. A gente não tinha um poder de processamento muito grande para evoluir com os estudos de inteligência artificial. Para vocês terem uma ideia, a NASA, quando ela colocou um homem na Lua, tem gente que diz que não colocou, mas o homem, quando foi para a Lua, a NASA tinha um poder de processamento menor do que um celular hoje. Você imagina? Se a NASA tivesse tudo esse celular na mão, em 70, que ela faria? Treinamento de modelo. Como que faz? Envolve ensinar o modelo usando dados. Lembra? Sempre precisa de dados. E a predição de dados é você usar o modelo treinando com novos dados. Vocês já responderam aquele site lá? Marque a ponte. Aí você tem que selecionar a ponte. Você sabe? Quando você vai colocar a senha, aí marque agora o carro, o semáforo. CAPTCHA. A CAPTCHA, o que vocês estão fazendo ali na CAPTCHA? Treinando a IA. Vocês ajudam a treinar a IA toda vez que fazem um login no sistema que pede que tem CAPTCHA. Aprendizado supervisionado. Ele vai usar dados rotulados para prever resultados, enquanto o não supervisionado encontra padrões em dados rotulados. Dá um exemplo aqui. Está treinando a inteligência artificial. Supervisionado. Você dá para ele a foto de um cachorro e fala, é cachorro. Você dá para ele a foto de um gato, fala, é gato. Aí você dá outro cachorro, fala, esse aqui é outro cachorro. A partir de um momento, você vai dar uma foto para ele já vai entender o que é gato e o que é um cachorro. Você, então, através de um aprendizado supervisionado, ensinou para ele. E o não supervisionado? Você vai dar fotos de gatos e cachorros e ele vai encontrar um padrão. Isso aqui é de uma forma bem simplificada, mas a inteligência artificial ela pode fazer isso. Lógico que depois você vai pegar essa informação, vai testar, o modelo está treinado de forma positiva. Ele está sabendo que é um gato ou um cachorro. Não, ainda não. A gente tem que reforçar, oferecer o quê? Mais dados. Ele ainda não encontrou os padrões que diferenciam gatos do cachorro. E aí você fornece mais dados. Outros conceitos. A inteligência artificial. Tudo a gente chama, na verdade, de inteligência artificial. Ele é o mais amplo. Então, como eu falei, são sistemas que tentam replicar o ser humano. Autonomia, persistência e adaptação. Algumas coisas no nosso dia a dia que a gente usa que tem inteligência artificial. Assistente virtual, o Siri, Alexa, Google Assistant. O filtro de spam, o anti-spam lá do seu e-mail.
Dentro de inteligência artificial, né, uma sub-área da inteligência artificial, a gente tem o machine learning, que é uma abordagem de IA para problemas específicos. E aí a gente tem o quê? Alguns algoritmos de recomendação. No caso, a Amazon, quando você compra um produto, fala, quem gostou desse também comprou esse, recomendação de produtos. Netflix, quando você vai lá assistir, não tem uma ideia do que assistir, ele te recomenda um conteúdo. Aquele algoritmo também, não é de forma genérica. Para cada um de vocês, é uma recomendação diferente. Detecção de fraude, eu tenho pouco tempo, mas senão eu até contava várias formas como a Netflix faz para sugerir, né, como o algoritmo trabalha. Detecção de fraude de banco, então ele vai entender qual é o padrão de consumo daquele usuário do banco, e aí quando você faz uma compra que foge daquele padrão, ele consegue identificar, também através de machine learning. E deep learning, que aí é uma camada mais profunda, né, por isso que a gente chama deep learning, ele tem muitas camadas de rede neural, e aí é para coisas bem específicas mesmo, no caso Google Fotos, Google Translate, carros autônomos, né? O carro autônomo ele usa deep learning, machine learning e IA, porque na verdade o carro autônomo ele é uma complexidade tremenda, porque ele tem que analisar velocidade, ele tem que analisar distância, reconhecer objetos, reconhecer placa, reconhecer a rua, então você tem uma série de coisas ali. E a inteligência artificial, a gente utiliza no nosso dia a dia pelo menos há 2 décadas. Né? Então, como? Os anúncios que a gente tem, vê quando está zapeando lá no Facebook, no Instagram, aqueles anúncios utilizam algoritmos de inteligência artificial para direcionar os anúncios que são melhores para você ver. Navegação, então quando você coloca, preciso ir de um ponto A para um ponto B, ele usa inteligência artificial também para fazer esse cálculo. Para conteúdo, né, então você pode seguir 1.500 pessoas. As 1.500 aparecem no seu feed lá no Instagram? Não. Como é que ele define quem vai aparecer e quem não vai aparecer? Algoritmo. E para resultados de busca. Inclusive, atualmente, né, o Google ele já está apresentando resultados com o Gemini. Gemini que é a inteligência artificial do Google. Então você faz uma pergunta lá no Google, ele te traz os sites, mas antes ele te traz já a resposta do Gemini. E aí tem muito criador de conteúdo preocupado, já perdendo o sono, porque ele vive de acesso no site. Se o Gemini responde para ele, a pessoa não precisa entrar no site. Então ele vai ter que entender como é que ele aparece na busca lá do Gemini, como é que ele monetiza aquilo, então já é uma preocupação até para criador de conteúdo. E aí a inteligência artificial restrita é a que a gente usa, é o que existe hoje para a gente. Ela então realiza tarefas e resoluções de problemas de um domínio específico, eu dei 4 exemplos aqui. Ela não possui habilidades cognitivas, não pensa por si só. Ela não experimenta consciência, ela não pode brigar com você, discutir com você, querer dominar o mundo, como muita gente fala, que ela vai fazer. E ela, por conta disso, não passa no teste de Turing. E aí a gente passa um passo avante aí, tem a AGI, né, que é a Inteligência Artificial Geral. Essa ainda a gente está eu digo que a gente já tem tecnologia para isso, mas existem muitas discussões éticas, morais, de onde isso vai chegar, então por isso ainda não foi apresentado. E tem que ser muito bem controlado antes de ser apresentado. Mais um exemplo, eu até trago aqui, em Hollywood já traz a inteligência artificial geral, né, a personagem Ava, do filme Ex Machina, ela é a personificação da inteligência artificial geral, que realiza qualquer tarefa intelectual que um ser humano faz. Ela possui habilidade cognitiva, então ela pensa sozinha ali, pode experimentar a consciência e ela passa no teste de Turing. E a superinteligência, que aí poucos filmes abordaram isso, mas alguns filmes, como Matrix, Eu, Robô, aí no caso eu trouxe a personagem Vicky do Eu, Robô, que ela realiza qualquer tarefa intelectual que um ser humano pode, mas muito melhor. Então, é coisas que assim, o humano poderia fazer isso? Não conseguiria fazer. Ele sozinho, precisaria de 10 PhDs para resolver esse problema, mesmo assim, talvez não tivesse resposta. A superinteligência vai conseguir responder. Possui habilidades cognitivas, pode experimentar a consciência e também passa no teste de Turing naturalmente. E aí, eu trago o último desses conceitos, que é
hoje que muita gente está trabalhando em cima deles, que são os LLMs. Traduzindo no português aqui, é modelo de linguagem de grande escala. E aí eu coloquei uma palavrinha ali, multimodal, porque os LLMs hoje, eles começaram com o ChatGPT lá atrás, onde era só texto. Então você mandava texto, tinha resposta por texto. Aí eles passaram a ser já multimodais com criação de imagens, através do Midjourney, através do DALL-E. Então eu até trouxe alguns exemplos ali. ChatGPT, por exemplo, que é da OpenAI, o BERT, que é do Google, o Grok, que é do Elon Musk, lá do X, Llama, da Meta, o Claude, da Anthropic. São todos modelos de LLM baseados em texto. Midjourney, DALL-E. Estudiosos não consideram como LLMs, porque LLMs eles consideram só bases de dados treinados com texto, e esses daqui eles foram treinados com imagem. Então, são modelos que criam imagem a partir de texto. Você fala, eu quero a imagem, eu gerei essa imagem aí pelo DALL-E. Eu pedi para ele gerar uma imagem para uma apresentação, para um slide sobre LLMs. Ele até colocou ali, olha, do ladinho tem uma AI lá em cima. Então ele realiza tarefas de resolução de problema de um domínio amplo, com linguagem através de texto, imagem, áudio e vídeo. Áudio, eu coloquei lá em último o Eleven Labs. Eleven Labs, você consegue digitar um texto e ele cria um áudio em cima do seu texto. Ele sintetiza uma voz. Aí tem as vozes criadas dentro da própria plataforma, ou você pode clonar a sua própria voz. Eu tenho vozes clonadas, minha, eu clonei até, ela já saiu daqui, da minha esposa eu clonei, a voz dela, usando áudios do WhatsApp que ela me mandou. Então, se ela saber, eu peguei os áudios de conversas nossas, coloquei na Eleven Labs e ele gerou uma voz muito parecida com a dela. Aí teve uma vez que eu fiz uma pegadinha com ela, Eu falei, você me falou isso. Ela falou, não falei. Eu falei, falou, mandou um áudio ainda. Aí digitei o áudio e mandei pra ela. Ela falou, não, eu não falei isso. Não, depois eu contei, foi quando eu contei que eu tinha clonado a voz dela. Eu falei, não, eu fiz usando inteligência artificial. Então, assim, é um perigo. Por isso são as questões éticas, É lógico que eu fiz isso com alguém que estava dentro da minha casa, mas existem questões éticas que precisam ser observadas. Esse treino ele tem muitas falhas, Essa voz que eu gerei dela, se eu criar um texto muito longo, você vai ver muitas falhas na voz. Mas a voz que eu uso, clonada minha, eu usei mais de 200 horas de gravação, de vídeos, e palestras e tudo. Então, ela é muito perfeita, muito perfeita. Às vezes eu me assusto, não fui eu que gravei isso. Então, LLMs a gente utiliza muito. Aí, para que a gente pode utilizar no nosso dia a dia? Para melhorar a eficiência e produtividade. Estou usando. Então, é a acessibilidade, é o acesso que hoje a gente tem na inteligência artificial das ferramentas para resolver problemas simples. E aí, mostrando que a IA ela não é sobre tecnologia, mas sobre transformar a vida das pessoas, transformar os negócios. Obrigado. Obrigado. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you.
sou Luciano, eu hoje faço parte do conselho da Tour House e empreendo em tecnologia, empreendo especificamente no tema de inteligência artificial a partir dos Estados Unidos aqui. A proposta é contar um pouquinho o lado de cá, o lado de como é que a gente constrói, como é que a gente participa e antecipa esses movimentos do desenvolvimento da tecnologia, né, mais na cozinha do que no salão, e alguns achismos, algumas recomendações de o que eu faria se eu estivesse do lado de vocês. Conforme foi um eufemismo aí do Rafa, né, depois de toda essa introdução de tudo que o Daniel nos trouxe, a pergunta, né, ele colocou, eu posso morrer? Eu coloquei um eufemismo aqui, né, para onde eu corro? Com todo esse cardápio, com toda essa dinâmica, com toda essa inflexão que é proposta pela inteligência artificial, o que eu faço, né? E certamente aí na audiência vai ter vários comportamentos, né? Vai ter um monte de gente que vai dizer assim, poxa, se esse cara aqui da OpenAI conseguiu um cheque em branco de 500 milhões de dólares para eu começar uma empresa, deve ter alguma coisa para fazer, como é que eu pulo nesse barco? E vai ter um monte de gente que vai dizer assim, poxa, eu era feliz e não sabia, não precisava discutir cognição das máquinas, algoritmo, modelo de larga escala, né? Então, como é que eu me situo? O que me compete e o que precisa para eu brincar no primeiro quadrante, para eu brincar aí no terceiro quadrante, né? Como é que eu, pelo menos, naveguei por isso? Então, eu começo pela minha incursão na inteligência artificial. Como é que eu chego lá? Eu sou brasileiro, eu sou lá dos Goiás, e eu saí de Goiás para estudei engenharia aí em São Paulo, isso no começo dos anos 90, 92. E o sonho era ir para uma montadora, mas meu anjo da guarda interviu, e a minha turma da engenharia foi a primeira turma, possivelmente, em 96, que os formandos foram mais para tecnologia do que para outras indústrias. Antes eles estavam indo para banco, mas teve um evento chamado o Bug do Milênio, que sugeriu que o mundo ia parar, que os aviões iam voar, que os aeroportos iam controlar. Então isso dragou muita gente para a tecnologia e assim eu entrei nesse mercado. No começo dos anos 2000, eu faço uma incursão no que a gente chama de Big Techs, né? Big Techs são as maiores empresas de tecnologia, as que desenvolvem os eixos da tecnologia, e aí eles têm ecossistema. Então hoje, se você olha a Microsoft, o Google, o Facebook, a Amazon, né, eles são 80% do movimento da Bolsa Americana, só para a gente ter uma perspectiva de qual o papel no direcionamento do mundo em última instância. E, de uma forma fortuita, me aproximei do turismo. Eu fui para a Expedia, trabalhei alguns anos na Expedia no Brasil, depois eu vim para os Estados Unidos transferido pela Expedia e eu tinha algumas responsabilidades na América Latina e no sul da Europa. Eu tinha 13 países na Europa ali que a gente tinha que resolver uns pepinos. E ali eu conheci um pouco, foi quando eu conheci inclusive a Tour House, a primeira reunião que eu fiz no turismo foi entre a Expedia e Tour House, lá se vão anos, né? E em dado momento eu fui tentado a sair do mundo corporativo, sair dessa posição na Expedia e empreender, né? Empreender especificamente em inteligência artificial. Então, todo esse lado de empreendedorismo é feito aqui nos Estados Unidos e é feito em inteligência artificial. Precisamente em 2018 a gente criou uma companhia, era a Olivia, e essa Olivia teve uma vida muito boa, mas curta. 4 anos depois, 4 anos e meio depois, ela acabou sendo comprada pelo Nubank, começou a dar bastante certo, a gente entrou num processo de M&A, a gente foi adquirido e incorporado pelo Nubank. E aí eu
insisto na vida empreendedora, né? No começo de meados de 2022, a gente fundou uma outra empresa chamada Hyperplane, e essa foi muito mais rápido ainda, durou 2 anos e foi de novo, né? Como o raio nunca cai no mesmo lugar, mentira, caiu e foi comprada de novo pelo Nubank. E algumas coisas para a gente refletir, para a gente pensar, né? Se eu pego a vida da Olivia mais da Hyperplane, dá 6 anos, 6 anos e meio. Se eu pego a quantidade de colaboradores da Olivia e da Hyperplane, é menos de 100 pessoas. E esse conjunto aqui, quando eu busco uma transação de M&A, a movimentação da indústria de M&A em turismo, é da mesma ordem de grandeza, o valor dessas empresas é da mesma ordem de grandeza do M&A da CWT, da aquisição pela Max, né? Então, tem alguma coisa aí, a gente tem que estar atento ao valor que está precificado na tecnologia, como é que a gente incorpora, né? Por que uma empresa de 6 anos de empresa com uma dúzia de gatos pingados são valorados na mesma magnitude de uma empresa de 200 anos que tem 18 mil funcionários. Então isso é um pouco de provocação. Luciano, mas isso daí é porque é banco, porque é tecnologia. O Airbnb fez a primeira aquisição pós-IPO esse ano, comprou uma empresa de AI, uma empresa que chama Game Planner, por 200 milhões de dólares, pouco menos da metade dessa transação aqui. A primeira aquisição deles de IPO, uma empresa que nem tinha site ainda. Então, é importante que a gente se eduque, é importante que a gente esteja sensível e atento às oportunidades e os riscos que são trazidos aí pela inteligência artificial. Falando um pouquinho mais dos filhotes, né? Então, o primeiro era a Olivia. A Olivia era uma aplicação. Então, o primeiro ponto, se a gente vai pensar em AI, uma tecnologia que ainda é sofisticada, que é pretensiosa e às vezes cara, dependendo do caminho que você usa, qual o problema que eu estou resolvendo, né? Então, na companhia de vocês, na atividade de vocês, qual o problema que a gente quer resolver? A Olivia é um caso simples, né? Quando a gente olha aqui nos Estados Unidos, a maior causa de divórcio é estresse financeiro. A maior causa de infarto, quando o cidadão chega lá no pronto-socorro, na emergência, no ER, e ele faz o diagnóstico que ele está com sinais de infarto, na entrevista é por estresse financeiro, financial distress. Então, por mais que a gente tenha educação, inclusão financeira e muitas outras coisas, a lida com o dinheiro segue sendo um ponto de pressão, um ponto que, poxa, talvez uma tecnologia nova seja capaz de atenuar. Então essa era a tese, a gente busca um problema muito importante e um problema escalável, né? Então esse é um problema para baixa renda, para alta renda, para brasileiro, americano, europeu, japonês. Esse é o tipo de problema. Então a provocação é: que tipo de problema dessa natureza você tem, né? Então, o papel da inteligência artificial era de uma primeira geração. A gente está falando da inteligência para entender o seu extrato no banco, entender que um nome absolutamente nada a ver é um comércio, é um supermercado, é um hortifruti ou é um serviço, e começar a aprender se você está gastando mais ou menos do que deveria para ter uma vida financeira mais harmoniosa. Isso aqui que era a forma como a inteligência artificial ajudava. Então, o que tem sido feito, né? Cada brasileiro tem 90 transações por mês, mais ou menos. O que elas são? O que elas dizem? O que está me levando para o penhasco? O que está me levando para o meu plano? E antes de eu fazer uma decisão errada, ela traz uma recomendação. Então, a gente está falando de
capacidade de interpretar um texto do extrato, de dar um contexto para aquilo, de comparar o que é bom com o que é ruim e de antecipar um próximo movimento. Isso é bastante sofisticado no aspecto computacional. E aí a gente vai, num segundo momento, para uma tecnologia mais deep, né? Então, como foi trazido aí pelo Daniel, aqui a gente está falando de um LLM, fazer um modelo de larga escala especificamente para bancos. Então, o primeiro, o ChatGPT, você pode falar sobre qualquer coisa com ele, pretensamente, né? A gente foi um pouco mais discreto aqui, a gente quer resolver o problema da vida financeira. Então, a gente pegava também os extratos das pessoas e a gente representava cada indivíduo, né? O IA gera uma representação dele a partir das transações. E por que isso é legal? Porque você transaciona todo dia, cada dia eu te entendo melhor. Cada dia eu consigo saber se você se parece mais com esses que são os investidores ou com os que são mais tomadores de crédito, e eu consigo, depois de fazer esse Large Language Model aqui, ir para a parte do Machine Learning. Eu consigo gerar modelos de predição. O que funciona para cada um dos 100 milhões de clientes do Nubank, por exemplo. Então, essa que foi a construção, os dois momentos de IA que acabaram sendo incorporados aí no caso pelo Nubank. E como é que eu vejo, né, quando eu abro o capô, quais são as etapas e o que eu acho que faz sentido, o que não faz tanto sentido aí de ser perseguido, de ser observado no momento que a gente está. Quando a gente fala de infraestrutura, de estratégia e de investimento em AI, e a gente vai falar também um pouquinho de o que usa no tático, na experiência e onde faz sentido para as entidades de turismo aí, né? A primeira coisa que a gente fala assim, vou fazer um LLM então. LLM hoje tem muito valor nesse negócio. Esquece, isso aqui quem vai fazer é o Google, a Meta, a Microsoft. Só para ter uma ideia, né? Para fazer um modelo que não é o principal modelo hoje, você precisa treiná-lo, como o Daniel nos educou, com muito dado. Então, um dado que representa a internet é, no mínimo, 10 terabytes de informação, mais do que todos os boarding passes que são emitidos no mundo no ano. E aí você pega esse dado para treinar um modelo, que é apurar os modelos, né? Cara, eu preciso de 70 bilhões de parâmetros, eu tenho 70 bilhões de parafusos para apertar. Para pegar esses 10 tera e rodar, custa mais ou menos $2 milhões para dar um passo, para ter a primeira resposta que um LLM dá. Então isso é muito restrito, isso é muito exclusivo para aquele tipo de organização. Mas você pode pegar um framework que já está pronto e aplicar para um caso específico. O Airbnb tem feito isso, talvez seja o melhor exemplo em travel, pelo menos que eu tenha conhecimento hoje. Ele começa a treinar as respostas. Então, igual o CAPTCHA, você educa o modelo, refina o modelo, ele começa a entender pela performance de vendas, dos ratings, ele começa a treinar uma arquitetura ampla com o caso específico dele. E depois a gente vai para coisas mais táticas, né? Coisas mais operacionais. Melhorar o atendimento com GenAI. Cara, qualquer um pode fazer isso, é acessível, funciona não só para o turismo, mas para todas as indústrias. Fazer automações, eu acho que essa é a grande oportunidade para uma indústria fragmentada. Acho que o Daniel trouxe alguns exemplos aí bem simples. A gente consegue fazer coisas muito mais sofisticadas até, né? Então, hoje, a AI vai tirar uma empresa, a AI vai tirar o seu gargalo de depender de um terceiro para codificar, ele vai tirar o gargalo de você ter que refazer coisas, né? Em tecnologia você tem que refazer muitas coisas. Eu vou usar essa arquitetura aqui, acoplada, você vai ter um exército de ChatGPTs trabalhando para você, para automatizar a sua reconciliação,
para fazer o Expense Report, o Expense Management. Isso é muito acessível hoje. E, por fim, tem a parte mais da experiência, né, que é, como o melhor exemplo é o ChatGPT, Travel Planning. Cara, se vocês nunca entraram no ChatGPT e pediram para ele fazer um roteiro para vocês, tá errado. Tem que fazer, né? E aqui é aquela piadinha, né? Todo mundo vai, antes de conversar com vocês, antigamente o cara chegava e falava assim, eu fiz essa cotação na Expedia e o preço dele está melhor. O cara vai fazer o roteiro no ChatGPT, ele vai fazer o cenário no ChatGPT. E você tem que estar sensível, você tem que estar consciente de que isso foi feito e de que não é perfeito. Você conhece melhor o seu cliente do que o ChatGPT. O ChatGPT responde a mesma coisa para qualquer pessoa. É importante estar à frente, é importante estar sensível e capturar isso como oportunidade, acelerar, mostrar diferencial. Então, de uma forma geral, fiquem mais atentos aos dados. Que dados que tem na minha empresa? Organiza esse dado, porque não existe AI sem dado. O pessoal fala muito do processamento, do modelo, e não fala muito do dado. Pensa no problema. Qual o problema que é o problema prioritário da minha empresa para eu colocar essa bazuca para resolver, né? E seja prático. Para as coisas mais discretas, chama o Daniel, vê quais são as oportunidades muito táticas e não enrola, começa porque esse negócio já é verdade. Tempo esgotado. Luciano, obrigado. Tenho aqui a prerrogativa de falar alguma besteira e vocês me ajudam. Eu sou hoteleiro desde 2001, apesar de liderar boa parte desse tempo áreas de tecnologia, mas eu me considero hoteleiro. Eu preparei uma apresentação rápida para mostrar para vocês a minha visão sobre as dores que a gente tem, como a inteligência artificial pode nos ajudar em relação a isso, o que tem no mercado e o que eu, pelo menos, gostaria de ter no futuro, né? E toda vez que eu vejo uma apresentação de inteligência artificial, né, ao invés de pensar, né, para onde eu corro, se eu morro, eu sempre penso como eu pago, né, porque são muitas tecnologias e conseguir investimento para atender a essas tecnologias é realmente bastante complicado. Mas enfim, vamos lá. Então, as principais dores, os principais desafios operacionais no mundo hoteleiro, sob a minha perspectiva, é a eficiência operacional. A gente tem, grande parte de vocês entende bem a hotelaria, né? A gente tem no back of the house muita tarefa repetitiva, como foi falado aqui, e muita gente, uma equipe grande para poder dar conta de fazer essas tarefas repetitivas. Então, acho que uma das primeiras dores que a inteligência artificial deve, ou eu pelo menos espero isso, é eliminar o trabalho burocrático, as tarefas repetitivas e deixar a nossa equipe cuidar de hóspede, que é o que importa. O segundo ponto que eu vejo como um grande problema é a gestão de pessoas. A gente tem, em média no Brasil, um turnover de 30% a 35% na hotelaria, né? Em outras indústrias, as pessoas falam que o turnover é de 10, 12, 7, 8%. Quando eu me reúno com eles e falo que o turnover na hotelaria é de 30%, como a gente consegue trabalhar? Imagina, todo ano a gente tem 30% das pessoas tendo que ser treinadas, tendo que entender as tecnologias e se preparar para receber os nossos clientes, né? Então, eu acho que essa é uma segunda grande dor. A terceira é o atendimento aos hóspedes, né? A gente, quem é mais antigo aqui, sabe o quão importante era receber um hóspede anos atrás, de maneira fiel, né? Um hóspede fiel, mas com informação e entregar para ele a melhor experiência. Hoje isso é muito difícil. Primeiro porque o hóspede pula de hotel em hotel, o número de hotéis aumentou muito,
Então é muito difícil você conseguir ter informação dele para poder atendê-lo de forma personalizada. Eu acho que essa é uma das dores que a inteligência artificial vai conseguir trazer. Não é possível que hoje todo mundo usa rede social. Então seria bem interessante se a gente conseguisse ter uma inteligência artificial que conhecesse o nosso hóspede sem que a gente precisasse guardar dados, sem que a gente precisasse ficar atualizando esses dados, né? Eu lembro anos atrás, quando eu era desenvolvedor de software, um dos grandes desafios era a gente conseguir dar a ferramenta para o staff operacional armazenar lá se o hóspede gosta de 2 travesseiros, se ele gosta de cerveja A, B ou C, se ele gosta de caipirinha, se ele gosta de ser acordado, se ele não gosta. E eu acho que, com o tanto de rede social que nós temos hoje em dia, seria muito bom se a inteligência artificial nos ajudasse nisso. E o terceiro é a análise de dados para tomada estratégica de decisão. Seja relacionado à venda, né, seja relacionado à reserva, mas também na ajuda no dia a dia do nosso back of the house. Tá? E aí, rapidamente, o que já tem no mercado hoje? Então, a gente já tem no mercado hoje inúmeros chatbots, e tem alguns para hotelaria super interessantes, que funcionam bem. A primeira vez que eu tive contato com chatbot foi em 2019, final de 2018 para 2019, era uma tragédia, né? Você perguntava para ele que horas era o café da manhã, ele dizia que tem uma igreja na outra esquina do hotel, era horrível, horrível. A gente testou isso e não funcionou, mas hoje em dia você tem chatbots bem automatizados, já embarcando inteligência artificial dentro deles e que ajuda muito o dia a dia dos hotéis. Tá? Sistema de recomendação personalizada foi mostrado aqui, então não vou repetir, mas existem já algumas soluções totalmente adaptadas à hotelaria, onde a gente, dentro dos hotéis, apresenta essa solução para o hóspede e o hóspede interage sem precisar ficar falando com o staff. Uma que eu gosto muito é o controle de energia. Num mundo tão sustentável, né, ou que se fala tanto em sustentabilidade, que tem tanto ainda para ser feito em sustentabilidade, a gente tem um alto consumo energético dentro das empresas, de uma maneira geral, mas dentro dos hotéis. Né? E a gente já tem equipamentos, principalmente voltados a ar-condicionado, mas a gente tem diversos equipamentos controlados por AI, controlados por inteligência artificial, que economizam e além de ajudar o planeta, obviamente. Tá? Os robôs de atendimento, a gente tem um dos nossos hotéis em Uberlândia. Eu não sou muito fã dos robôs, né, físicos, eu gosto mais dos robôs virtuais. Eu acho que é muito caro e eu acho que o payback disso ainda não é suficiente. Mas a gente tem em Uberlândia, a gente está testando em Uberlândia porque o investidor resolveu comprar a ideia e colocar para funcionar, mas um robô de atendimento para entregar um service. Esses que a gente vê nos vídeos que vem lá da China. Né? Então a gente tem um robôzinho desse que funciona super legal. Como eu falei, esses últimos 2 pontos, o ponto 5 e o ponto 6, para mim são super importantes, porque eles eliminam uma dor que é a dor do bolso, né? Então eles trazem receita. Então o bot de reserva, que pode, sem uma interação humana, né, fazer um upselling, que é super legal, e também gestão de receita. Hoje, cada vez mais, as soluções de revenue management têm AI embarcado, com uma análise preditiva, uma análise de dados. Eles vêm ajudando a gente a resolver problemas de ocupação, problemas de tarifa e performance, obviamente. E aí o futuro, que é a parte que eu mais gosto, né? Vamos viajar e vamos sonhar. Como eu falei, eu acho que realmente é a parte de análise de dados para a gente poder interagir com os hóspedes. Então, hoje, há 2, 3 anos atrás, para você consultar um hotel, né, você como hóspede, você ia no TripAdvisor ou em outras ferramentas como essa. Hoje você vai no TikTok, você vai no Instagram, você vai no ChatGPT, você vai em diversas outras ferramentas, e é muito difícil ter equipe para poder responder tudo isso, para poder analisar. Muitas vezes a gente tem o problema acontecendo in-house, enquanto o hóspede está dentro de casa. E ele já está postando, ele já está falando mal, na maioria das vezes, né? Porque, para falar bem, ele não vai fazer isso durante, ele vai fazer depois. E eu acho que a inteligência artificial, para isso, deveria nos ajudar a capturar o que está acontecendo e endereçar essa resposta. Eu acho que essa é uma das tendências
e pelo menos na minha visão é o que deveria nos ajudar como hoteleiros. Tá? Um outro ponto é a automação da auditoria noturna. Né? Todo mundo sabe aqui, fechou o dia, você tem que ir lá e vai normalmente deveria ser uma pessoa qualificada, mas muitas vezes é um turnã, e aí ele começa a fazer o processo de auditoria noturna, checa receita, checa cartão de crédito, e aí começam os problemas. Né? Na Cora a gente já começou a desenvolver isso global, para realmente ter um botzinho ou uma automação com a inteligência artificial baseado em dados para fazer essa auditoria noturna, né? Verificar tudo o que aconteceu no dia, preparar o dia seguinte e a gente eliminar essa tarefa burocrática que principalmente nos 30% de turnover que nós temos é um processo que é super impactado. Tá? Tem uma outra que isso já está acontecendo, ainda não está do jeito que eu acho que precisa, mas já está acontecendo, que é a automação do atendimento telefônico. Então, hoje uma das dificuldades é a gente conseguir, principalmente em hotéis econômicos, a gente conseguir fazer com que o recepcionista tenha calma, tranquilidade, né, para atender todas as suas tarefas, inclusive falar ao telefone. A gente perde receita por causa disso, porque às vezes a gente não consegue direcionar adequadamente um lead de negócio, porque o recepcionista está fazendo inúmeras coisas ao mesmo tempo. E uma das coisas interessantes, eu vi uma solução funcionando já disso, a gente está estudando, que através da inteligência artificial, ela pega palavras utilizadas no discurso e também entonação de voz. E aí, com base nisso, ela já identifica se aquela ligação é uma ligação potencial problema ou não. Isso eu acho que ainda vai evoluir muito, mas a gente pelo menos já começou. Eu fiquei super feliz quando vi isso tem uns 2 meses. E o último, que é um dos problemas que nós temos aí com as operadoras, é realmente, e isso é parte do processo de auditoria também, a gente conseguir fazer realmente uma automação para não precisar ficar lá perdendo horas e horas e horas, aliás, às vezes dias, né, para poder checar todos os pagamentos de todas as comissões e todo esse processo burocrático. Toda vez que a gente fala de inteligência artificial, quando eu falo com os meus colegas das outras redes hoteleiras, basicamente é isso que a gente entende como futuro. Tá? E aí, só para não esgotar o tempo, para chegar no tempo, uma frase aí de efeito, mas o que eu realmente acho é que a inteligência artificial, independente de roubar ou não o nosso trabalho, independente de transformar ou não o nosso trabalho, porque eu acho que tudo isso vai acontecer, mas eu acho que a inteligência artificial ela veio para fazer com que os nossos colaboradores, nosso staff tenha tranquilidade, capacidade, tempo para atender o que é mais importante na hotelaria, que são os nossos hóspedes. E é com isso que a gente precisa contar com a inteligência artificial. É isso, obrigado. Obrigado, Salomão. No turismo, vocês sempre já permeavam, estavam no ar do convention, devido à sua importância, à sua atuação, e está hoje aqui palestrando para esse comitê, com esses palestrantes, tendo o Ari, que tem uma história muito próxima, importante dentro do Convention Bureau, o Rafa, um grande parceiro nosso lá também, que possibilita que várias ações sejam realizadas, para mim é de uma honra muito grande. E Salomão, para mim é diferente também estar aqui, porque eu estou há 20 anos com marketing, 10 anos em turismo e há 1 ano com inteligência artificial. Então, eu sou uma fundação, uma entidade sem fins lucrativos, que tem muito claro os objetivos estatutários, que é de captar eventos, então é trazer eventos para São Paulo, é gerar negócios para os nossos associados, que são os hotéis, que são os centros de convenções, que são os bares e restaurantes, são montadores, organizadores de eventos, através de todas as nossas atividades. Então a gente sai procurando eventos para trazer para São Paulo e a partir disso a gente gerar novas oportunidades para os associados. A gente capacita profissionais, então a gente tem um núcleo de treinamentos, módulos, cursos, palestras, muito pensando na hospitalidade, então treinando aí a linha de frente de quem atende o visitante quando chega, recepcionista de hotel, garçom, manobrista, taxista, e promoção de destino, que é onde eu estou envolvido, e a gente trabalha tanto na promoção de São Paulo como um destino de eventos, mostrando todas as qualidades, todos os equipamentos e como que São Paulo pode receber bem o seu evento e como que funciona o mercado desse evento, se é um mercado de medicina, de tecnologia, de finanças,
a gente consegue mostrar e entender São Paulo para essa vocação e também para o público final, a pessoa que pode ser que venha a negócios e eventos, mas também possa vir a lazer e saber ter em mãos o que fazer e conseguir democratizar essa economia do visitante por todos os destinos de São Paulo. E quando a gente começa a falar de inteligência artificial, é nesse universo, como que uma fundação ela mergulha nesse universo de tecnologia, de inovação, de tendências, trabalhando de acordo com seus objetivos estatutários. E no nosso caso da Fundação, que é uma entidade mercadológica que trabalha para gerar negócio para o associado, como que isso agrega valor e como isso melhora as nossas entregas para o associado. Eu trouxe aqui algumas discussões sobre inteligência artificial super leve, até para a gente conseguir finalizar bem nossa leva de conteúdos. O Daniel trouxe bastante conteúdo interessante. Conversamos bastante também sobre as ferramentas que já existem em relação a que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia. Acho que sempre que a gente fala muito de inteligência artificial hoje, é muito fácil você cair num deslumbramento do que, nossa, meu Deus, pode fazer tudo, mas o que realmente está impactando no nosso mercado e o que a gente pode colocar em prática e que faça sentido. Acho que trazer o exemplo do metaverso, da NFT, de realidade virtual, realidade aumentada, é um exemplo interessante porque muita gente entendeu que precisava estar presente nessa tecnologia, mas acabou se mostrando muito parnasiano, a tecnologia pela tecnologia, naquele momento. Acho que quando a gente conseguir ter esses gadgets mais fáceis de usar, um processamento de dados melhores, o 5G com a internet também para melhorar a experiência, a gente vai entender como essas tecnologias vão funcionar melhor no nosso dia a dia e como que a gente consegue implementar. Eu acho que está falhando. Tá, aqui, acho que vocês viram, essa comunicação me surpreendeu também, não sabia que seria assim toda a comunicação do evento, mas é para falar da Lina. A Lina é a nossa inteligência artificial, é um atendimento conversacional, utiliza a GPT, mas que a gente está colocando o atendimento que a Lina faz, ela está presente no site visitesãopaulo.com, em como é que a gente consegue integrar em todas as nossas atuações estatutárias. Então, como que a Lina seja presente no nosso site, seja presente nos eventos, que eu vou mostrar para vocês como que a gente tem feito, ou seja presente de forma onipresente, via WhatsApp, via central telefônica, ela consegue me ajudar a captar novos eventos, a capacitar profissionais e a promover destino. Promovendo tanto destino como um destino MICE para eventos, quanto um destino para lazer e entretenimento, entendendo que o Estado aí tem uma pluralidade de turismo muito grande. Então, por que inteligência artificial? Porque é algo realmente que está impactando, não é uma bolha, não é algo que é temporário e que logo vai passar e a gente volta à vida normal, como aconteceu, por exemplo, com o metaverso, que ainda exige um avanço muito grande dos gadgets, assim como o avanço de processamento, de internet. Mas não, a inteligência artificial a gente entende que as funcionalidades vão aplicar em diversos níveis, tático, operacional, estratégico, e que, pela terceira vez, a gente traz essa pergunta hoje sobre se a IA vai acabar com os empregos ou com a minha função, e que a resposta é unânime sim, principalmente se você trabalha como um robô, você vai ser substituído por um robô. E não necessariamente você vai perder seu emprego, mas sim você vai poder dedicar o capital humano às coisas que o capital humano ele é necessário, como as tomadas de decisões, e o conhecimento do cliente. A gente acha que a hotelaria tem muito disso. Aqui é só uma pesquisa rápida que a gente faz mensalmente com o nosso conselho, lá no Eixo Bureau, entendendo que a aplicação de IA já está muito presente, tanto nas atividades táticas operacionais, quanto nas atividades estratégicas. A gente entende, então, quando a gente vai falar de IA, que a gente pode ter essas funções ordinárias, que é utilizar o ChatGPT para escrever um e-mail, escrever um texto, fazer um resumo, fazer uma apresentação, e que vai estar presente lá no nosso dia a dia, nos fazendo ganhar tempo. Aqui foi um exemplo que a gente teve alguns meses atrás, sobre o cuidado quando você vai utilizar a inteligência artificial, principalmente para a geração de imagem. Que aqui você vê que a pessoa tem 6 dedos, nada contra as pessoas que têm 6 dedos, mas provavelmente não foi proposital essa capa da Veja trazer esse detalhe da imagem. As funções integradas são as funções que a gente nem percebe. Fotografia de celular é muito interessante isso, nos novos celulares. Você vê que há uma melhoria muito grande em relação à qualidade da imagem, à luz, a até completar algumas imagens que não necessariamente aparecem na fotografia.
e que a gente nem sabe que é uma IA que está interagindo lá. Muitas fotos da Lua é isso, a pessoa acha que tirou uma foto muito bonita da Lua, mas na verdade a IA está completando a informação para que você consiga tirar uma foto interessante. E as funções especialistas, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, são essas ferramentas, essas funções que a gente consegue aplicar em diversos níveis das nossas empresas, das entidades, e que vai ajudar a ganhar em produtividade, melhorar atendimento e todas as coisas que a gente discutiu aqui. Isso aqui é um vídeo feito, já tem alguns meses desse vídeo aqui, feito com inteligência artificial, porque a gente sabe que quando a gente entra em alguns campos aqui que a gente discutiu, a gente falou muito pouco no campo da ética, da regulamentação, que é muito importante acompanhar, mas o segmento criativo, roteiro, esse tipo de geração de imagens, para completar takes que não foram pegos em cinema, a parte de redação, a parte de edição de vídeos, o impacto da IA generativa ele é grande porque aí ele impacta diretamente em relações como plágio, da onde que estão vindo essas imagens que estão sendo criadas. A discussão ela segue quente e muita coisa ainda vai se decidir, principalmente pela regulamentação. Teve a greve dos roteiristas recentemente em que a discussão foi sobre quando se deve realmente utilizar a inteligência artificial no lugar de uma capacidade humana. Então o momento agora de estudar, de entender, de não se deslumbrar demais, nossa, a inteligência artificial vai fazer de tudo. Acho que é legal você entender o que ela faz, como que ela pode ajudar no seu negócio e se faz sentido aquela ferramenta no seu negócio. Discussões legais e morais, como comentei, que a regulamentação está avançando. Esse é ano eleitoral, então estão correndo para aprovar várias medidas para que se não se use, como se vai se utilizar deepfake, as canções, os jingles dos políticos através de inteligência artificial, questões criminais, como eu falei agora, deepfake, acho que é o que mais tem hoje. E como próximo passo, coloco que é entender todas essas questões, pesquisar, entender as ferramentas, aplicar se fazem sentido. E nós temos como exemplo, além da Lisa, temos a Lia, que foi uma solução que a gente criou para o governo do estado de São Paulo, que a gente começa a levar a inteligência artificial para os eventos, em que, através da interação e do conteúdo que a gente treina tanto com conteúdo de destino, para a pessoa que vem para o evento, ela também possa curtir a cidade, fazer mais coisas, fazer reserva de hotel, de restaurante, comprar ingressos, estar integrado com etiqueteira. Também tem informações da participação dela no evento. Quais são as melhores palestras para assistir, quais são os expositores, horários, e também ter uma visão estratégica do marketing digital, que é análise de público que acessa, que participa do evento, entender qual é o perfil das pessoas que estão indo até fazendo a interação com a inteligência artificial, me gerando um BI que vai ser muito interessante depois para consiga entender se o meu objetivo de participação de feira foi atingido e o que eu mais posso fazer com esses dados, com esse BI, para criar produtos, criar ações, criar ativações. Meu tempo esgotou, mas eu queria 30 segundos apresentar o Ricardo Castelo. Ele está aqui, é nosso parceiro de inteligência artificial. A Alina surgiu do nosso Hackathon, é uma fundação sem fins lucrativos que trabalha para o turismo de São Paulo, que a gente se meteu em tecnologia e se meteu a fazer um Hackathon, e foi a partir desse Hackathon, inclusive que o Rafa foi um dos jurados, conseguiu analisar todos os projetos que foram desenvolvidos. A gente mergulhou nesse universo da inovação através desse evento, e foi através desse evento que a gente entendeu que essa ferramenta vai nos ajudar a capacitar profissionais, a captar novos eventos, a promover destinos e até conseguir novos associados. Então é isso. Muito obrigado. Obrigado, Fábio.